Tudo bem, pessoal? Muito obrigado aí. Vou chamar aqui, fazer as honras aqui e convidar nosso próximo palestrante, professor Adilson Rocha. Professor Adilson, que foi um dos autores do capítulo de radioterapia, já está aqui conosco para fazer a sua apresentação. Adilson, fique à vontade. O Adilson é técnico e tecnólogo em radiologia, especialista em docência do ensino superior e atualmente atua em radioterapia. Adilson, a sala é sua, fique à vontade. Bom dia a todos, obrigado aí, Márcio, pela apresentação. É uma grande honra estar participando aqui, juntamente com quem ensina radiólogos, né? Fazer parte aí de um pedacinho aí do livro, tá? Então, como o Márcio falou, né, eu sou Adilson José da Rocha, né, tecnólogo em radiologia, já atuo em radioterapia desde 1997. Atualmente, hoje eu trabalho com radioterapia, né, no Hospital Luzia, lá de Mogi das Cruzes, e também sou coordenador da clínica MDI aqui de Jacareí, com tomografia e ressonância. E também dou alguns cursos aí sobre radioterapia. Vim falar um pouquinho para vocês aí sobre radioterapia, né? Hoje o conceito principal não é falar como faz, o que é, até vou falar um pouquinho, mas não era o grande objetivo hoje. Já colocando essa obra aí que foi feita, né, com grandes mãos de grandes pessoas, eu aproveitei para mostrar um pouquinho a utilização da imagem na radioterapia hoje. Eu até me lembro, quando eu estava preparando, eu lembrava assim, a primeira aula que eu dei de radioterapia, ainda começando e não tendo ainda muitos conceitos sobre a radioterapia. Eu lembro uma frase que eu falava, era assim, para trabalhar em radioterapia a gente não precisa saber de imagem, porque a radioterapia é só tratamento, não é diagnóstico. E assim, hoje a radioterapia ela não vive sem a imagem, sabe? É uma coisa assim que foi falada e não por falta de conhecimento, né? E hoje essa obra aí eu já tive o prazer de vê-la todinha, né? Assim, acho que para quem tem já é formado ou para quem está iniciando, está estudando, assim, não tem como não aprender. É a única palavra que eu falo. Né? Só para a gente ter um conceito rápido sobre radioterapia, né? Então, radioterapia o que é? Como eu falei, não é diagnóstico. A gente não faz diagnóstico na radioterapia. A gente faz tratamento. Trata doenças, 95% delas malignas, eventualmente algumas benignas. Né? Hoje, citando um exemplo, né, que um amigo de São Paulo falou que lá no Hospital de São Paulo eles fizeram um tratamento para controlar a Parkinson de um paciente. Tá? Assim, uma coisa assim, bem inovadora que tá surgindo. Não tenho assim, muitas informações, até estou procurando, e ele vai me passar também o controle desse paciente, mas assim, uma coisa assim, bem nova e legal para compartilhar com vocês. Então, é uma técnica exclusiva da oncologia. E como que ela é dividida? Ela é dividida em braquiterapia, um conceito rápido, né, que é o material radioativo próximo do tumor, próximo da pele, alguma coisa assim. Tá? Então, divide em braquiterapia, eu coloquei a imagem, e radioterapia, que a gente em teleterapia, né? Que é como se fosse o raio-x nosso convencional. Né? A fonte fica numa distância do paciente e a gente emite a radiação. Então, o meu propósito hoje é de falar de algumas, não são todas, mas é para dar um gostinho de quero mais para todo mundo que tá vendo a palestra. Tá? Imagens em radioterapia. Tá? Um objetivo principal da radioterapia, né, é administrar uma dose efetiva, respeitando os limites de tolerância dos tecidos normais e sadios. E a gente tem que ter uma
reprodutibilidade, acertar o mesmo alvo todos os dias. E como que a gente faz isso hoje? A gente necessita da imagem para poder controlar isso, para o médico radioterapeuta poder fazer o planejamento do paciente, para o físico fazer também o planejamento e para a gente reproduzir essa posição todos os dias, que o objetivo é o quê? É eliminar o tumor, respeitando tecidos sadios e normais, porque não tem como a gente atacar um tumor e sair fora desses tecidos bons. A gente irradia ele também. Todo o tratamento, todo o planejamento é feito físico, médico, por um tecnólogo treinado para isso, ou um dosimetrista, tá? Mas quem reproduz tudo isso todos os dias somos nós tecnólogos, dentro da sala de tratamento. Então, a gente precisa ter o conhecimento da onde a gente está irradiando. Não é só ter um alvo lá e a gente ter que atingir esse alvo todos os dias. Só mostrando aqui uns aparelhos antigos de radioterapia, né? Só para a gente mostrar, né? Tem um aparelho, aqui está irradiando uma lesão aqui no crânio, então, mais ou menos a gente falando, né? Até coloquei aqui uma fotinho, né? De uma região pélvica, não corresponde, logicamente, aqui o crânio, mas só para a gente ver. O médico, ele não tinha o local da imagem aonde ele ia planejar para a gente poder reproduzir isso. Ele sabia onde ficava a anatomia que tinha em volta do tumor e falava, ó, faz aqui. E quem trabalhava na época fazia, né? Não tinha muito posicionamento do paciente, não tinha imobilização para o paciente, né? Que assim, juntamente com a imagem, com a evolução da imagem, vem também a evolução dos acessórios. Eu não coloquei aqui, não falei porque não daria tempo, mas isso evolui junto com a imagem, evolui junto com os aparelhos também de radioterapia. Tá? Então, o médico não tinha imagem, ele sabia onde poderia ser e vamos irradiar aquele lugar. Aqui já evoluindo um pouquinho, né, alguns aparelhos aqui de cobalto 60, que foi muito utilizados, né? Eu até brinco nas aulas, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu trabalhei com a máquina dessa aqui, né? Acho que nem tem mais, né? Então, mas assim, não só pelo tempo, mas pela evolução, né? Quando a evolução ela chega melhor, primeiro nos centros grandes de radioterapia, São Paulo, Rio de Janeiro, e quem fica no interior demora um pouquinho para ter essa evolução. A gente sabe que existe, mas para a gente manusear e trabalhar com uma máquina mais evoluída demora. Né? Então, em 97, 2002, eu trabalhei com uma máquina dessa. Né? Então, essa já é uma imagem um pouco mais evoluída, que a gente tem hoje em dia, assim, mas essa ainda aqui, ela tem bastante definição. Só que, assim, eu coloquei ela e essas aqui para mostrar, assim, o quê? Uma radiografia 2D, que o médico só tinha também a anatomia e algumas outras referências ósseas já, mas ele não tinha profundidade aqui nessa cervical, aqui nesse perfil de cervical, né? Ele sabe onde fica as estruturas, né? Aonde ele queria colimar, né? Que não pegasse radiação. Porém, se tivesse alguma coisa diferente, não conseguiria visualizar. Então, eu coloquei, voltando aqui, né? Na questão das imagens aqui na radioterapia, né? Coloquei duas imagens de tomógrafo, né? Como eu falei, independente da imagem, da marca, né? Logicamente, a gente tem alguns aparelhos que tem um gantry maior, que para o trabalho da radioterapia ele é melhor, porque a gente tem vários acessórios e para passar no gantry, né? No giro aqui do gantry, quanto maior, melhor. Não que outros aparelhos que têm essa circunferência menor, a gente não consiga fazer. A gente consegue algumas adaptações.
Mas só para ilustrar e mostrando o aparelho aqui, porque hoje em dia a radioterapia não vive sem uma imagem de tomografia. Nos tratamentos 3D, MRT, IGRT, VMAT, RapidArc, todas essas técnicas que são utilizadas necessitam 100% da imagem de tomografia. Então, já adiantando, né, um profissional que tem esse conhecimento na radioterapia, ele se torna diferencial. Lá em 2000, eu falei que não não precisaria saber fazer. Hoje em dia, ela faz grandes diferenças, porque no centro grande de radioterapia tem um tomógrafo dedicado só para radioterapia. E a gente, logicamente, como eu falei, não fazemos imagens diagnósticas, porém necessitamos das imagens para o planejamento. E só mostrando aqui, né, dois aparelhos, né, um aparelho da Elekta e um da Varian, um dos mais modernos, né. Este aparelho aqui, ele faz imagem, aquelas imagens que eu falei de posicionamento, o próprio aparelho faz essa imagem, é um aparelho de tratamento, e tem um outro acessório que a gente chama de cone beam, que ele faz uma imagem tomográfica também no aparelho. Fora a gente utilizar o aparelho convencional de radioterapia, de tomografia, a gente tem um aparelho que ele faz isso para poder assegurar o nosso posicionamento. Então, logicamente, não tem uma definição igual uma imagem de uma tomografia convencional, mas é muito semelhante. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade de ter uma aula dessas evoluções, né? Eu até gostaria de trazer as imagens que foram colocadas lá, mas aí dependeria de mais tempo, mas, como eu falei, não era o objetivo hoje, é o gostinho de quero mais, né? De estudar no livro e ver. Então, esse aparelho é um aparelho da Elekta, marcas diferentes, ou seja, não importa a marca, importa o objetivo que faz. Tem aparelhos dessa marca também que tem o cone beam, né? E esse aqui é só como se fosse um raio-x digital que a gente tem hoje. A gente faz a imagem aqui e já aparece na tela para a gente automaticamente. Então, durante o tratamento, é essencial a gente fazer essas imagens de posicionamento. Faz todo o planejamento, mas a gente precisa dessas imagens para o médico conferir, para o físico também conferir, dependendo da equipe que tem no centro de radioterapia, de oncologia, né? Que um centro grande já tem quimioterapia, radioterapia, todos juntos. Hoje, eu tenho o prazer de trabalhar com um centro que tem uma tomografia dedicada e estão terminando de montar um aparelho da Elekta desse jeitinho aqui, né? Então, aparelho novo, né? Zero. Então, é uma grande satisfação a gente estar e poder não só trabalhar, e sim poder tratar os pacientes, dar um conforto melhor para os pacientes, né? Quem estuda um pouquinho mais de radioterapia sabe que a gente precisa fazer esse tratamento da melhor maneira possível, né? Da melhor forma possível para o paciente, sempre visando o bem do paciente. Aqui eu mostrando, né, só um comparativo, né, um tomógrafo, ele já todo preparado, o que eu tinha falado dos acessórios, né, um tracionador de ombro, a máscara termoplástica, que o paciente usa, né, que é exclusivamente para cada paciente que necessita, é moldada dentro do tomógrafo, né, a base aqui, o apoio de cabeça, né, cada apoio cada paciente usa uma numeração diferente que precisa, a base aonde é colocado isso, né? Então aqui o paciente ele está pronto para fazer logicamente não está o paciente aqui, mas está todo posicionado para poder fazer a imagem de tomografia de simulação de tratamento, onde vai começar todo o tratamento do paciente. Aqui só para ilustrar, né? Aqui ele tem o que a gente chama de LAP laser, que é o laser que tem dentro da sala de tratamento, né? Esse verde aqui que a gente tem nessa outra imagem. A gente tem aqui também para poder fazer esse planejamento e fazer
a simetria do paciente, né? E já mostrando ele aqui na sala de tratamento com o mesmo acessório, né? A máscara, aqui já está o paciente. Isso daqui é o nosso raio-x digital, que a gente chama na radioterapia de portal, né? Portal Vision, EPD Vision. Cada marca fala de uma maneira, né? Mas importante eu falar, o que eu faço aqui, eu tenho que reproduzir aqui. E a gente tem várias imagens para a gente poder ver esse posicionamento correto, né? Aqui é só um comparativo dos dois, né? Como eu falei, hoje em dia, se é um tratamento 3D, MRT, VMAT, RapidArc, radiocirurgia, não vive sem a tomografia, né? Até o posicionamento tem que ser semelhante. O paciente vai falar assim, parece semelhante. Não, não parece. Ele tem que ser semelhante, ele tem que ser igual, para a gente poder reproduzir isso diariamente. E aqui só mostrando, né, a imagem quando a gente faz, né? A gente se depara com, como eu falei assim, é a imagem para tratamento, mas é uma imagem diagnóstica, né? Mas o paciente já vem com esse diagnóstico, né? Então, mostrando aqui uma tomografia, uma corte axial com contraste, mostrando a veia jugular, carótida e as outras ramificações que tem no pescoço, que é importante para o médico poder delinear. E aqui a gente vê a massa do paciente, o que a gente depara. Muitas vezes a gente não vê a imagem. Até falo que a gente fala assim, não, você tem que ficar quietinho, não pode mexer, não sei o quê. E o paciente muito inquieto. Por que ele está inquieto? A lesão que ele tem. Comprimida aqui, traqueia, os vasos que tem de cervical, quase tirando ele fora do eixo longitudinal dele. Então, está muito incômodo para o paciente. Mas é necessário para ele poder fazer radioterapia. Né? Olha o tamanho que tem. E em poucos tempos de tratamento, o paciente ele evolui muito bem. Né? Alguns não, e outros evoluem muito, muito bem. Para que serve a imagem? Para o médico delimitar todas as áreas, para ele tentar poupar algum tecido sadio aqui. Muitas vezes dá, muitas vezes não dá, dependendo do tamanho da lesão do paciente. Mas isso é importante. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um tratamento, a gente não vê, não percebe isso, né? Que está tão grave assim a lesão do paciente. Por isso que a gente precisa da rapidez, da reprodutibilidade. A gente tem os acessórios. Imagina um paciente com uma lesão desta e tendo que colocar a máscara, mais sufocante ainda. Aí se torna o nosso diferencial dentro da sala de tratamento. E quando a gente sabe da imagem, a gente já bate o olho, a gente já vê o quão a gente tem que ser mais rápido com o paciente dentro da sala. Logicamente, respeitando todo o posicionamento de tratamento do paciente. Mostrando as imagens que a gente faz na radioterapia, né? Não é imagem, como eu falei, não é imagem diagnóstica, né? O que a gente chama de portal, que é para poder ver se está no local certo o tratamento, né? Mostrando duas imagens aqui de cervicais, né? O tamanho do campo, esse mais escuro, que precisa ser irradiado, né? Aqui tem para baixo da vértebra, aqui pegando medula, aqui já não está uma fase do exame, ele não vai pegar mais a medula, por causa de tolerância de dose. E se faz alguma mexida, alguma coisa aqui na superfície, a gente consegue ver a máscara do paciente, que foi confeccionada. Então, mostrando a parte escura, a área irradiada. Aqui mostrando um outro sistema, né, onde tem a radiografia, né, que a gente chama de DRR, né, uma imagem reconstruída da tomografia, né, os softwares de tratamento de radioterapia, ela tem essa opção. E tem alguns que o que acontece? O médico vai lá, o dosimetrista ou um tecnólogo preparado para isso, ele desenha algumas estruturas e ele transporta isso para o portal, onde ele tenta, ele faz, né? Ele coloca o que ele viu aqui no portal. Para quê? Para poder ver se está realmente
se a imagem bate, realmente se precisa fazer alguma modificação para poder fazer o tratamento do paciente. Então, fora a imagem aqui, o que a gente já tem que saber? A gente já tem que saber uma anatomia radiológica. Senão, a gente não consegue. Se a gente não souber algumas estruturas, a gente já não consegue ajudar na hora do tratamento do paciente para poder fazer essa simetria, né? Que a gente precisa de uma simetria. E para a gente saber a anatomia radiológica, a gente precisa saber do quê? Da anatomia topográfica. Uma coisa gera a outra, né? E assim, um profissional hoje completo, ele já sabe de tudo isso, né? Logicamente, a anatomia, quando a gente estudava, né, assim, a anatomia vai junto com você o resto da sua vida. Eu não acreditava, né? Hoje, na tomografia, na ressonância, no que eu trabalho, né? Na radioterapia, a anatomia, como diz, ela persegue, sim, e cada vez que você estuda, você precisa saber um pouquinho mais, né? Acaba falando um pouquinho mais do nosso objetivo aqui, mas faz parte, né? Então, a imagem, né, a simetria, aqui mostrando uma outra imagem, né, a imagem reconstruída do planejamento do paciente, e aqui o que a gente faz, mostrando aqui traqueia, a bifurcação da traqueia, né, a carina, aqui o campo de radiação, o centro, aí lá no aparelho a gente coloca uma régua, que a gente chama régua magnificadora, com esses pontinhos radiopacos aqui, né, cada um tem 1 centímetro, para o médico saber se ele vai precisar mudar isso ou não. Ele desenha aqui, a gente dá um comando, esses desenhos ele vem para a imagem, portal, aí o médico coloca lá, ó, certinho, o desenho que ele fez na carina. Que se tivesse um vídeo seria um pouquinho melhor, mas para a gente visualizar, mas acho que está dando para entender, né? A gente transporta esta imagem para o portal, é onde o médico coloca certinho aqui e vê, não, tá ok, precisa ir um para a direita, um para a esquerda, tudo para checar e fazer o tratamento do paciente perfeitamente. Outras imagens, né, que são feitas no sistema de planejamento, né, que a gente chama de Binhar View, que é o campo de tratamento, que o médico vai lá, a gente coloca esse campo na pele, ele vai lá e confere se realmente está certinho com desenho. Tudo isso depois do planejamento no sistema de planejamento, né? Mostrando uma outra imagem 3D, mostrando a lesão aqui, né? Uma lesão de pulmão ou de mama, provavelmente, mostrando a traqueia, a bifurcação, esôfago lá atrás, a medula, tá? O que faz? De acordo com isso, o médico faz o planejamento para tentar poupar essas estruturas. Muitas vezes não consegue poupar, mas tem que minimizar o efeito no paciente. Só que eu falo, não adianta ter tudo isso no computador e na hora do tratamento a gente não ter o zelo possível que a gente precisa. Então, tudo que é feito aqui a gente põe a perder se a gente não tem o zelo na sala de tratamento de radioterapia. Aqui só mostrando umas imagens, né, que o sistema ele faz, né, como eu falei, fora a imagem, anatomia topográfica, anatomia radiológica, anatomia por cortes, né, axial, sagital, coronal. A gente uma outra reconstrução mostrando aqui um ínfero superior aqui, né, uma imagem poderia ser um axial, mas é um 3D. Então, mostrando a entrada de campo, aonde vai essa parte mais vermelha, onde digamos, é o 100% da dose que necessita. Aqui mostrando o que o computador mostra, né, o que chama também o campo de visão de cada campo de tratamento, onde as lâminas, né, os aparelhos hoje, ele não é parecido com o colimador do raio-x, ele tem o multilif, né, o MLC, as múltiplas lâminas, que aí não precisa de outros acessórios para poder fazer essa colimação. O próprio aparelho de radioterapia ele faz essa colimação, e a gente pode ver que ela é perfeita na onde o médico e o físico da planejamento, o dosimetrista, um tecnólogo treinado para isso, ele faz isso também, tudo com conferência do médico. Isso aqui é um DVH, né, que é um volume de dose, né? Esse gráfico ele mostra que
quanto cada região está recebendo de radiação. Tá? Isso é importante na hora do planejamento, e tudo isso feito no computador, e a gente tem que reproduzir isso na sala de tratamento. Mostrando a imagem agora da região pélvica, né? Como que o médico chega nesses desenhos, nesses campos. Então, o que acontece? Tem que desenhar as estruturas, né? Bexiga, próstata, reto, coxa femoral, direito e esquerdo. Então, isso é desenhado imagem por imagem. A imagem axial lá da tomografia joga no sistema de planejamento um tecnólogo preparado, ou um dosimetrista, ou o próprio médico, depende. Isso, eu estou repetindo isso várias vezes, porque depende do local da instituição que está trabalhando, né, se tem esses profissionais ou não, mas todos eles podem fazer isso, né? Desenhar. Então, aqui, quem está fazendo isso tem que ter um grande conhecimento anatômico, tanto radiológico como topográfico, né, para poder desenhar as estruturas, diferenciar as estruturas imagem por imagem, né, corte coronal, sagital, um 3D mostrando o mesmo planejamento. Aqui já mostrando o campo de tratamento, né, os desenhos aqui também, ó, coxa femoral, aqui já um paciente com a região genitália um pouco maior, mas o importante aqui é o desenho que está sendo feito, e não é o computador, é a gente que faz e depois joga para o computador poder melhorar esse planejamento, né, para a gente poder reproduzir. E no tratamento de radioterapia a gente não tem essa imagem, né? A gente tem algumas outras imagens, que é o que a gente chama aqui de DRE. Esse aqui já e tudo vai depender da técnica usada na tomografia, né? Quanto mais fino, mais resolução dá também. Aqui está uma resolução quase 100%, né? Mostrando a região pélvica, né? Aonde tem que ser feito o tratamento do paciente. Aqui está aberto um campo 10 por 10, mostrando a região. Logicamente, depois entra os colimadores para poder fazer a colimação de acordo. Aqui também tem uns degrauzinhos mostrando a colimação do aparelho, né, que tem que ser feito. Mas mostrando aqui, a gente faz uma imagem AP, uma imagem lateral, onde a gente confere o sistema. Como eu falei assim, essa imagem de localização vai depender de cada local de instituição que está sendo, estamos trabalhando, né? Hoje, onde eu trabalho, a gente faz essa imagem a cada 5 dias de tratamento, a gente faz a conferência, né? Então, o paciente tem 30, 35 dias, a gente faz 6, que a gente chama 6 de revisões de imagem, ou quando o paciente perde a marcação, a gente tem que repetir, porque a gente precisa desse tratamento, né? A gente precisa dessa confirmação para o tratamento do paciente. Aí o que eu já tinha falado, né, de 3D, MRT e RefDark, né, que é um sistema que o aparelho ele gira em torno do paciente, vai emitindo radiação e vai conformando as lâminas, né, vai mudando, digamos, mudando os tamanhos de campo de tratamento. E assim, só para mim, só para ilustrar, vai evoluindo. Qual que era o objetivo? Tudo que é escuro aqui, que está colorido, é radiação. Logicamente, o objetivo aqui é a próstata. Então, onde está a próstata mais vermelho, é onde precisa do 100% da dose. Só que, assim, aqui mostra que está tendo radiação também. Pouca, mas está tendo. Então, o paciente pode ter alguma sequela. E quando vai evoluindo aqui, ó, com o MRT, a gente já consegue tirar áreas de radiação, teoricamente desnecessárias, né? Que vai melhorar o efeito colateral para o paciente. Aqui no RefDark ou VMAT, tem cada empresa ela fala de uma maneira diferente, já diminui também esses locais de radiação, colocando o objetivo 100% da dose. Então, o que é o MRT e o RefDark? Ele modula o feixe de radiação. Só que assim, no tratamento em si, a gente não vê isso. Por isso que a gente tem que reproduzir na íntegra o que foi feito na tomografia e no planejamento
do sistema de planejamento da radioterapia. Só mostrando também, né, que a imagem que é usada é a tomografia, porém, se consegue fazer uma fusão de imagem da ressonância, onde a ressonância, o PET-CT, onde eles dão mais resolução de imagem, principalmente para o parênquima, né, cerebral. Então, o que o sistema faz? O médico desenha na ressonância e ele faz essa fusão com a tomografia. O desenho ele vai certinho na onde está a tomografia. Aí o sistema leva em consideração bem a simetria que é usada, né? O osso, ventrículo, ele vai usando algumas anatomia para poder fazer essa fusão, né? Aqui uma lesão aqui mais parietal, né? Do paciente, e transporta isso para a imagem da tomografia, né? Não se abre mão da tomografia, porém se usa a ressonância, o PET-CT também, a hemodinâmica também, numa radiocirurgia, né, faz angiografia, né, que é utilizada também, tá? E assim, só tem mais um slide, e eu queria mostrar, tem muito mais de imagens, muito mais que a gente utiliza. Mas assim, só para ter uma visão e aquele, como eu falo, aquele gostinho de quero mais, de querer ver mais, né? Sobre a radioterapia, porque quando a gente trabalha, na radioterapia, a gente vai se apaixonando aos poucos por ela, né? Muito no tratamento do paciente, que a gente tem um contato muito com o paciente, e hoje em dia, nessas evoluções, logicamente, dependendo do lugar que a gente está, a gente não vai conseguir todas essas evoluções, porém, a gente tem que estar preparado. Isso eu escutei na palestra, mas eu nunca vou ver isso. Mas eu tenho que estar preparado para isso. E se eu me defrontar com esse tipo de evolução? Eu tenho que estar preparado para isso. Então, eu tenho que continuar sempre estudando. E aqui eu mostro uma imagem que foi feita essa semana, uma imagem de planejamento, né, lá no serviço que eu trabalho. Era um paciente de mama, ela foi para fazer um tratamento de mama. Então, ele foi fazer fez a tomografia e assim, e o tecnólogo que fez, assim, é grande orgulho, né, que ele trabalha lá comigo, é meu irmão, e ele teve um tempo que ele precisou fazer radioterapia também, né, ele teve câncer e hoje ele trabalha com isso. E aqui na horta, aqui, já chegando aqui para a bifurcação dos ilíacos, né, ele fez a tomografia para o paciente fazer o tratamento de mama e ele observou o quê? Um aneurisma no paciente. Então, o paciente foi já com diagnóstico de CA de mama. Aí o que ele fez? Chamou o médico. O que o paciente vai fazer? Primeiro, ele vai ter que tratar esse aneurisma para poder depois fazer o tratamento de mama. E, na realidade, assim, o aneurisma ele é muito mais para o paciente prejudicial do que, se ele não tratar, do que o CA de mama. Logicamente, o CA de mama também é importante. Porém, isso foi feito aonde? Na tomografia de planejamento. E por que eu coloquei essa imagem? Essa imagem caiu essa semana. O paciente fez essa semana, acho que na segunda ou na terça-feira. Ele trabalha na terça-feira. Foi feito na terça-feira agora. Então, o paciente o que eu falei no começo? É tratamento, não é diagnóstico. Porém, na tomografia de planejamento, ele fez, e pegando assim bem no final. E muita gente que viu a imagem lá, que trabalha, não soube diferenciar que o paciente estava com aneurisma, né? Mas essa só foi na realidade, uma consideração final aqui da aula. O que eu falei, e essa semana teve uma coisa totalmente diferente, né? O paciente logicamente, foi feito sem contraste, tudo, porque, como eu falei, a gente não é diagnóstico, a gente é só tratamento. Porém, o paciente, a partir dessa imagem, ele vai ter que fazer esse tratamento, tá? Assim, queria agradecer a todos, aí, Rose, Márcio, Alexandre,
Carlos André, que tive a oportunidade de ver ele hoje aí, pela oportunidade aqui de estar aqui com vocês, do livro, grande valia, que a gente sempre tem que estar estudando mais. Essa parte aí da radioterapia não foi feita só por mim, foi feita também pelo professor Rafael. Ele ia estar aqui com a gente hoje, mas por motivos aí profissionais, ele teve que resolver algumas coisas aí, ele não pôde estar aqui com a gente, mas ele está juntamente aqui na aula aqui, ajudou a preparar o livro todo. Então, um abraço também para ele, professor Rafael Torres. E a imagem é excedida aí da tomografia pelo Aristóteles, né? A gente chama aí de Ari. E é isso aí, acho que, como eu falei, tem muito mais ainda, mas se eu ficar falando aqui, a Rose e o Márcio aqui já estão aqui, já me empurrando aqui da frente da câmera. Tá bom? Obrigado a todos aí. Obrigado, Márcio, Rose e Alexandre. Até mais. Muito obrigada, professora Adilson Rocha. Excelente explanação. Foi um prazer ter você aqui conosco.